Se tem uma visão que ficou famosa na Bíblia, com certeza é a das duas bestas do Apocalipse, não é mesmo? Bora mergulhar nesse texto para a gente tentar entender o que ele realmente quer dizer sobre poder, engano e, claro, sobre o desafio de se manter fiel. A coisa toda já começa de um jeito bem impactante. Tenta imaginar a cena. O profeta está ali, na beira da praia, e de repente, das águas agitadas, uma criatura simplesmente assustadora começa a surgir. É o começo de um conflito gigantesco. Antes de mais nada, é super importante a gente lembrar que estamos falando de uma visão profética. O livro do Apocalipse é cheio de símbolos, e a ideia não é descrever a história de forma literal, sabe? É revelar verdades espirituais profundas através de imagens muito, muito fortes. E aí surge a primeira grande figura. Ela vem do mar. E na linguagem da Bíblia, o mar muitas vezes representa o caos, a agitação dos povos, das nações. Então, desse caos surge um poder. A descrição dessa besta é impressionante. Pensa só, ela é uma mistura de várias criaturas poderosas. Tem a agilidade de um leopardo, a força de um urso e a ferocidade de um leão. Basicamente simboliza um poder que ataca por todos os lados, um poder avassalador. E detalhe, a autoridade dela vem diretamente do dragão. E então acontece uma coisa bem surpreendente. A besta leva um golpe que parecia ser fatal, mas ela se recupera. É tipo uma ressurreição falsa que faz o mundo inteiro ficar maravilhado e seguir essa besta, achando que ela é simplesmente invencível. A reação das pessoas é de submissão total. Não é só medo, elas passam a adorar esse poder. A pergunta que todo mundo faz é: quem é que pode lutar contra ela? A resistência parece inútil. E o mundo se curva. E esse poder não é só político-militar, não. Ele é, na sua essência, espiritual. Ele se coloca contra Deus, fala absurdos e persegue quem é fiel. É uma autoridade que se espalha pelo mundo todo. Mas a visão não para por aí. Uma segunda besta entra em cena, só que a origem dela é diferente. Em vez de vir do caos do mar, ela sobe da terra. Ela aparece de um jeito mais sutil, e sua principal arma é o engano. Essa comparação aqui é a chave de tudo. A aparência de um cordeiro, que é um símbolo de mansidão, de sacrifício, até mesmo de Cristo. Só que a voz, a mensagem, tem a mesma origem da primeira besta, o dragão. É a imagem perfeita da religiosidade sendo usada para enganar. O papel dessa segunda besta é basicamente o de uma mestre da propaganda. Ela não quer glória para si mesma, mas direciona toda a adoração para a primeira besta. E qual a tática dela? Fazer sinais espetaculares, milagres falsos para convencer as pessoas e fortalecer o culto a esse poder. A ação dessas duas bestas juntas leva a um ponto crítico, a um teste final de lealdade. No fim, tudo se resume a uma escolha. Quem vai ser adorado? E essa escolha vai ter uma marca bem visível. A pressão é máxima. Adorar deixa de ser uma questão pessoal e passa a ser uma exigência de vida ou morte. É um ultimato que força todo mundo a tomar uma decisão. A visão descreve um sistema de controle total. A tal da marca ou sinal, ou na mão direita, que simboliza as nossas ações, ou na testa, que são os nossos pensamentos, a nossa lealdade, ela se torna a condição para participar da sociedade, principalmente da economia. Se conformar é sobreviver. E isso nos leva a um dos símbolos mais famosos e, talvez, mais mal compreendidos da Bíblia inteira, o número 666. O texto o apresenta como o número da besta, a chave para identificar esse sistema de poder. Olha, o próprio texto dá uma pista fundamental aqui. Ele não pede superstição, ele pede sabedoria para calcular o número. Quando diz que é número de homem, sugere que a resposta tem a ver com os sistemas de poder aqui da Terra. Muitos estudiosos acham que pode ser uma referência à gematria, uma prática antiga em que letras valiam números, talvez apontando para uma figura histórica, como o imperador Nero. Diante dessa pressão toda para se conformar, a visão também dá uma instrução bem clara para quem continua fiel a Deus. A resposta para os fiéis não é sair para a guerra ou ter uma vitória imediata. Pelo contrário, é um chamado para resistir através da perseverança. É um convite para ter paciência e uma fé que não se abala, mesmo quando tudo parece perdido. Certo, mas e aí? Como é que essa visão tão antiga conversa com a gente hoje? Quais são as lições que a gente pode tirar dela para a nossa vida? A gente aplica essa mensagem hoje quando cultiva o discernimento espiritual. É sobre aprender a enxergar além das aparências e a questionar os poderes que exigem uma lealdade cega da gente. Na prática, isso quer dizer o quê?
quer dizer, ficar atento a qualquer poder que queira uma devoção total. Desconfiar de discursos que parecem muito justos, mas que na verdade promovem opressão. É sobre não abrir mão dos seus valores por causa de pressão econômica e escolher responder com sabedoria e não com pânico. E assim, essa nossa análise nos deixa com uma reflexão final. A pergunta não é só sobre tentar identificar bestas no mundo, mas sobre como a gente cultiva paciência, fé e sabedoria para viver de forma fiel num mundo tão complexo. O chamado antigo ao discernimento, pelo visto, continua sendo um desafio profundo e bem pessoal para cada um de nós.